Conta uma coisa pra gente. Assim que. É que eu sei, gente, eu tô assim porque é difícil você falar, porque a gente tá falando da morte de um cara, né? Assim que surgiu a questão da morte, duas coisas foram instantâneas. Eu percebi isso. Primeiro foi a questão da insulina, dele estar aplicando insulina. A segunda, a questão do coach, o treinador dele. Sim. Primeiro que, quando você o conheceu no metade do ano, ele ainda era natural e não tinha virado hormonizado. Há, Não. há vídeos dele e há fotos do ano passado, como foi falado aqui, quando ele ainda era natural, bem diferente da forma como ele já estava hormonizado. Sim. É normal um ganho de peso como o dele? É normal ele crescer tanto em tão pouco tempo? É normal assim, tô querendo dizer. É comum, isso faz parte é o efeito do hormônio no corpo mesmo? Ele Cara, ficar sim. gigante? Não é nada de anormal, não. Principalmente quando a pessoa realmente era natural. Por exemplo, o Caio Botura é um dos maiores exemplos. Caio Botura era natural, tinha um shape legal. Quando ele começou a usar a mesma dose baixa, ele teve um ganho absurdo. Então, assim, tanto que eu cravo. Cara, presta atenção que eu tô falando. Eu gostaria que quem estivesse assistindo aí tivesse discernimento. Eu acredito que ele estava usando muita coisa. Tem vídeos dele falando, né, o que ele estava usando. Então ele Falam estava usando de muita coisa. um protocolo de valor de R$ 6.000 por mês. Sim, mas talvez até mais, né? Se for contar GH e tal, que GH é caro pra caramba. Mas enfim. Então, mesmo que ele estivesse usando menos, ele poderia ter ganhos muito parecidos. Sim, Entendeu o que eu tô querendo dizer? entendi. Por exemplo, o Caio Botura, fazendo uma dose muito baixa, teve um ganho absurdo, simplesmente porque realmente era natural e passou a usar. E o Gunley poderia ter uma evolução. É claro que talvez um pouco mais lento, tem que ser realista. Mas é absurdo quando o cara realmente é natural e passa a utilizar, entendeu? Entendi. Realmente dá diferença. Só ainda nesse assunto, a questão do coach, do treinador dele. Ah, Muita gente tenha falado que. Inclusive, teve um rapaz que fez um vídeo. Nem vou colocar aqui, porque isso vai tomar nosso tempo. Mas ele fez um vídeo dizendo que o coach ele passava coisas muito pesadas, né? Passava doses altas. É, juntamente com o fato de que essa mudança do corpo dele, do físico, foi muito abrupta e tudo mais. Você falou que de repente ele poderia estar usando doses altas e tal. É, esse tipo de situação, ela é vista, ela é totalmente feita dentro de acompanhamento, correto? sim, mas muitas vezes o acompanhamento é feito. Cara, como é que se explica isso? É porque é foda que eu também não quero ser o cara que vai ser injusto numa hora dessa. Sim, porque o que eu tô querendo dizer? A grande maioria dos atletas de fisiculturismo, eles até fazem alguns exames, entendeu? Mas não é constante assim, mas fazem alguns exames. Mas se eu for te falar assim que 90% dos atletas fazem e não fazem exame nenhum, de nada, entendeu? 90% não Então, fazem exame de nada? de nada, não fazem. E isso é extremamente perigoso, ainda mais quando a pessoa já tem algum quadro que talvez ela nem sabe que tem, entendeu? Então, sim, cara, é comum no meio do fisiculturismo os coaches em geral passarem protocolos e os atletas seguirem, entendeu? Mesmo sem exame, mesmo sem nada, entendeu? E o que tem que ficar claro também é que a utilização, né, de hormônios, ela geralmente o efeito é crônico, não é agudo. O que eu estou querendo dizer? É só você imaginar. Vou te dar um exemplo comigo, tá? Só para você entender. Quando eu tô natural, e eu fico natural muito tempo, tá? Igual, É, por porque exemplo. eu já conversei com o Gorgo sobre isso, ele. É verdade. Então, assim, agora, por exemplo, eu estou fazendo realmente uma TRT, porque eu estou usando texto gel. Tipo assim, todo mundo sabe, o pessoal até no meio maromba, se usar texto gel é até coisa de fresco, entendeu? Tipo assim, é até meu tipo de zoeira. Mas, gente, ó.
sem frescura aqui, tá? Isso aqui eu tô falando para vocês a realidade, né? Então, assim, tem essa zoeira no meio maromba e tal, e não sei o que, texto gel, lá. Mas, enfim, quando eu já fiz vários testes, tá? Comigo mesmo. Cara, meu batimento cardíaco fica por volta de 60 em repouso, que é considerado um batimento saudável, quando eu tô natural. Você toma uma dose de trembo, não é uma dose alta, tá? Uma dose de 100 miligramas de trembo. No outro dia, o seu batimento em repouso já está 80. Só que aí dá a impressão, aumentou 30%. Não. Vou te explicar por que não aumentou 30%. Porque presta atenção, o zero é morto. Então, tipo assim, o zero é como se o zero fosse 50. Então, se o seu batimento está em 60, você está no valor X. Se ele vai para 70, na verdade ele dobrou. Não sei se você entendeu meu raciocínio. Entendi. Porque o zero é 50. Porque o zero mesmo é morto. Então, vamos supor, uma pessoa ultra saudável, o batimento dela em repouso é 50. Eu tenho o meu 60, que é ok, tá ligado? Tipo assim, pô, tá muito saudável. Mas, ou seja, tá nesse valor 60. Então, se ele vai para 70 em repouso, na verdade, ele dobrou. Ele não aumentou só 20%. Concordo. Ele aumentou 100%. Concordo. Então, assim, quando você está utilizando hormônios, o seu metabolismo acelera. Então, é só você imaginar que o seu corpo é como se fosse um carro. O pneu, ele desgasta por quilometragem. Então, se você pode andar com ele 10 mil quilômetros. Se você andar 10 mil quilômetros em 2 dias, você vai ter que trocar o pneu. Ou se você andar 10 mil quilômetros em 10 anos, você vai trocar o pneu em 10 anos. Pelo menos em tese. Eu acho que deu para entender o raciocínio. O seu coração seria mais ou menos a mesma coisa. Quando você está aumentando demais a sua exigência do seu coração, é só você raciocinar, cara. Você está aumentando o batimento cardíaco dele, ou seja, é como se seu coração estivesse fazendo mais exercício. O seu sangue fica mais grosso, o seu hematócrito aumenta. Então ele fica mais denso, fica mais viscoso. O seu coração tem que fazer mais força. Só com a testosterona, esse colateral já existe. Já existe. Não existe uso de testosterona acima do fisiológico sem colateral. Mesmo que seja o famoso uma dura por semana. Entendeu? Ele vai ter colateral. É claro que, gente, uma dura por semana, eu sempre tento ser o mais sincero possível. Você vai ter pouquíssimos colaterais, mas vai ter. Alguma coisinha vai. Entendeu? Mas, se você está aumentando demais a sua massa magra, o seu coração vai ter que fazer mais força. Porque o tecido muscular, ele tem tudo. Não é igual gordura, que é um tecido morto. Né? Gordura é só reserva. Tecido muscular tem um monte de célula lá que vai ter todas todas as funções normais. Vai precisar de oxigênio pra caramba. Então, se você está deixando seu sangue mais viscoso e você precisa de mais sangue porque você está aumentando sua massa muscular, você vai exigir mais do seu coração. Então, assim, todo mundo que faz a utilização de hormônios tem um coração maior que o normal. Esse que eu estou afirmando que é um fato. É indiscutível. Só que ele é maior quanto mais você aumenta sua massa magra. Você realmente acha que o coração do Ramon é do tamanho do seu coração? Por mais que o Ramon seja uma genética fora da curva, talvez ele tenha todos os órgãos mais preparados que isso, porque tem um fator genético, entendeu? Mas assim, qualquer pessoa que faz utilização de hormônios, a tendência é o coração dela ir aumentando de tamanho. Isso é qualquer pessoa que morrer hoje, se ela faz utilização de hormônio, na hora que você fazer a autópsia dela, o coração dela vai dar que está anormal. Só que quanto mais pesado é o atleta, obviamente, maior o coração dela. Já teve autópsia que foi feita com a ex-atleta, que era a Boozer, que é o Dallas, que é um cara famoso, que o coração dele deu 2,5 vezes maior que o coração de uma pessoa normal. Então o seu coração é desse tamanho aqui, se você for uma pessoa normal, Júnior, você é natural. Ele é do tamanho do seu punho fechado, aproximado. Então você imagina 2,5 vezes isso, né, de volume. Então assim, todo o coração, só que é aquele negócio. Você consegue perceber que isso é uma coisa que vai vir o preço no longo prazo? Entendeu? Esse é o X da questão. Então, pessoal, assim, eu vou... Inclusive, eu tô só falando que eu tô deixando o Gorgo falar, porque o Gorgo tem bastante conhecimento, tá, gente? Já conversei com ele sobre essa questão
Desde como ganhar massa magra, de como funciona o nosso organismo, como funciona a questão dos hormônios. Eu sei perfeitamente que ele tá falando. Confio plenamente nas informações dele, tá? E eu, Gorgo, queria que você comentasse. Por que a suspeita foi de insulina? Insulina, qual Aí, que é o perigo e tal? Dá uma... Joga pra aí gente. agora eu vou entrar numa polêmica absurda. Já vou explicar por quê. Sai um laudo falando que ele tinha um coração grande. Basicamente é isso, gente, ó. Eu sei que é uma coisa muito mais técnica, tá? Hipertrofia do não sei o que lá, do miocárdio, lá. Enfim, eu só estou falando o seguinte. Para você que é leigo aí que tá assistindo, que é que eu tô querendo informar, o coração dele, pelo uso de hormônios, já estava maior do que o esperado, e é o esperado. Se não fosse isso, é aí que ele era anormal. Porque é um mecanismo de sobrevivência. Você precisa de mais sangue, você precisa de fazer mais força, seu coração aumenta. É simplesmente seu corpo tentando se adaptar. E também no coração, como é um músculo, tem receptores androgênicos também que também sofrem hipertrofia, tá? Então é isso. Por que o pessoal está falando de insulina? Por dois motivos. Primeiro, que seria já o suficiente. É muito, quase improvável uma pessoa de 22 anos ter uma morte súbita. Ah, mas existem atletas de futebol que morrem no campo, porque ela tem essa doença realmente. Só que, quando a pessoa está em campo, ela tá em extremo esforço físico. Então, ela pode realmente acontecer um colapso ali, porque ela está com batimento ali de 200, alguma coisa assim. Ou seja, ela está realmente fazendo esforço físico e o coração dela tem problema. Então, pode entrar em colapso. Agora, a pessoa em casa, tranquila, sem fazer nada. É verdade. Se ele fosse ter algum piripaque por causa do coração, seria na academia ou durante um cardio. Não dentro do apartamento sem fazer nada. Você está entendendo meu ponto? Tô entendendo. Por isso, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que deixa isso muito mais crível, é que uma semana atrás ele fez um relato falando que teve uma hipoglicemia e que ele não foi dessa para melhor porque tinha um amigo perto para dar comida para ele. Por quê? O que acontece, gente? A insulina, ela é um hormônio transportador. Ele pega os nutrientes, né, o carboidrato que está ali na corrente sanguínea e leva para dentro dos tecidos. Essa é a função da insulina. Então, quando você se alimenta de qualquer carboidrato, milho, Nescau, Gatorade, arroz, macarrão, seu sistema digestório vai quebrar aquelas fibras todas ali, aquelas cadeias carbônicas em carboidrato pequeno. E esse carboidrato, né, ele vai ficar ali boiando na corrente sanguínea. O que vai acontecer? O nível de açúcar do seu sangue vai subir. E aí, o que seu pâncreas faz? Opa, tem que liberar insulina para trazer o seu nível glicêmico do sangue ali para próximo da normalidade. Então, ele distribui. Então, esse é o mecanismo normal. Por isso, quando você treina e você come, você tem uma liberdade para comer mais para... esse nutriente vai ser bem aproveitado, porque seu corpo está carente de nutrientes. E aí, quando você... Só para vocês terem noção, tá? Quando você come um carboidrato muito simples, só estou aproveitando para explicar, tá, gente? Por exemplo, açúcar de mesa, ou seja, uma Coca-Cola normal. Por que ela dá fome rápido? Porque ela sobe demais o açúcar no sangue, porque é muito simples, é açúcar puro, é sacarose. Aí o pâncreas fala, opa, vamos jogar glicose, vamos jogar insulina no sangue. Aí joga insulina. Como ele está desesperado, aí seu açúcar baixa de uma vez, sua energia diminui. E aí você sente fome de novo, porque você está com pouco açúcar no sangue. Então, por isso que açúcar simples faz você ter fome toda hora. Agora, quando você faz uma refeição balanceada e tal, o açúcar vai entrando de maneira mais homogênea no seu sangue e a insulina fica controlada. Estou fazendo aqui de maneira bem genérica, tá? Então, quando o cara... Qual que é a ideia da insulina no fisiculturismo? Eu quero ficar grande. O que a insulina faz? Joga o nutriente para dentro da célula. Então, depois de um treino, eu quero aproveitar a maior janela anabólica possível. O que os caras fazem para ficar grande? Pô, treinei, mando insulina exógena. Seu corpo tem açúcar ali dentro no sangue? Não, você não comeu ainda. Então, tanto é que o recomendado pelos coaches e tal, pelas pessoas que praticam esse fisiculturismo, é você aplicar insulina já com a comida na sua frente. Para você já ir comendo. Você não pode brincar com isso. Porque se você aplica insulina e ela bate, fudeu. Por quê?
Presta atenção, Júnior, você vai entender, você é um cara inteligente. Eu sei que você está captando meu raciocínio aqui. Seu açúcar está lá normal, você treinou. Seu corpo é uma máquina perfeita. Você falou, acabou de jogar do nada um monte de coisa que tira o açúcar do sangue e joga para dentro. O que vai acontecer com os níveis de açúcar do seu sangue? Ele vai cair. Qual que é o seu órgão que mais usa açúcar? O cérebro. Então, o seu corpo vai acontecer o quê? Vai começar a faltar açúcar na onde? No cérebro. Qual que é o mecanismo? Desligar. Por quê? Se não existisse, vamos supor se for, porque existe hipoglicemia natural. Vou dar um exemplo. Já chegou na academia, por exemplo, e você está muito tempo sem treinar, você vai treinar. E aí, você vai treinar e você tem a visão turva, porque você está muito tempo sem treinar, você tem aquele apagão assim. O que é aquilo? É uma hipoglicemia natural. O que seu corpo faz? Você fica sem enxergar, você vê tudo escuro, só que como ela é natural, seu pâncreas para de produzir insulina, vem um hormônio que chama glucagon e joga o açúcar para o sangue de novo. Então é o esperado. Só que quando você jogou insulina exógena, ela não vai embora. Então o açúcar vai caindo até não sobrar nada. Então o corpo desliga e ele fica esperando o quê? O açúcar voltar, só que ele não volta, porque a insulina é exógena e a pessoa simplesmente morre sem sentir nada. Mas assim, Gorgo, só pra esclarecer esse ponto e a gente ir pro último. Você acredita 100% então na questão de que não foi insulina? Eu acredito que foi insulina. Você acredita que foi? Acredito, eu tenho plena convicção que foi. Laudo só detectou, é porque o pessoal tá precipitado. O laudo só detectou que o coração dele tá grande. Ele só detectou que ele tem esse problema. Mas como que a gente detectaria a questão da insulina? Mas ainda não saiu esse resultado ainda. O resultado que vai determinar se foi hipoglicemia ou não é o exame de sangue. Esse resultado não saiu ainda. Demora sim o exame de sangue? Cara, eu não sei por que não saiu ainda. Só estou falando o seguinte. Só estou falando que a informação que foi dada, você pode pesquisar no G1 e tal, é atestado de óbito. Não é o laudo do IML. Entendeu? Então, eu só estou falando o seguinte. Ele foi detectado que ele tinha um problema no coração. Mas não foi detectado que essa foi a causa da morte. Entendi. Então você acredita que ele tinha um problema no coração? Sim, porque é o normal. E que essa questão, por exemplo, pode ser que tenha uma causa externa, uma causa diferente. Sim, exatamente, porque isso aí demora, é crônico para acontecer esse problema. Igual falei, isso aí aconteceria no estado de estresse, ou seja, durante um treino, durante um cardio intenso, para acontecer um problema por causa disso. Agora, como ele estava no apartamento sem fazer nada, tudo indica, na minha concepção, que aconteceu a mesma coisa que semana passada, só que dessa vez ele estava sozinho. E isso que eu estou te falando aqui é extremamente comum no fisiculturismo. Não estou falando de 2, 3 relatos, estou falando de milhares de relatos de atletas que já foram socorridos por amigos por causa de uso de insulina. É a coisa mais normal, entre aspas, do mundo. Você está entendendo meu ponto? E eu tô chocado, isso sim, velho. Porque pra mim era questão do coração. Não. Acabei de passar, de ver o vídeo do Cariani e tal. Eu acredito que o vídeo do Cariani tá completamente equivocado. Por causa desse ponto que eu te falei. Júnior, basicamente o que aconteceu é igual aconteceu na Idade Média. De que a pessoa morreu? De febre. Entendi. É um sintoma. Não é a causa. Entendeu meu ponto? Entendi. Então eu acredito que se repetiu o que aconteceu na semana anterior, só que dessa vez ele estava sozinho. Toda semana ele aplicava insulina? Não, todo dia pós-treino, provavelmente. Meu Deus. Porque esse é o protocolo. Não tô falando que foi... presta atenção que eu tô falando. Não estou falando em momento nenhum aqui que o Cruz passou isso para ele. Só estou falando que o protocolo de quem usa insulina como pós-treino, como o próprio nome fala, é insulina pós-treino. Então, pós-treino, você aplica insulina e come. Só que a recomendação no mercado underground, ou seja, no Bro Science, é o quê? Você aplica insulina já com a comida na sua frente e com sobra. Porque quando você toma insulina, você tem que errar para mais, nunca para menos. Porque se você errar para menos, Júnior, é fração de segundos. Você começa a ficar tonto,
sua visão começa a ficar turva e você desliga, cara. Nossa, Gorgo.